Olá, benditos! Nós estamos no meio da sessão de profecias de Isaías, que vai do capítulo 28 ao capítulo 35. Nos 4 capítulos que concluem esta sessão, ele nos convida a olhar 4 acontecimentos futuros, um em cada capítulo, e ver o que Deus planejou para o seu povo e o seu mundo. Esses capítulos não são especulações humanas, mas sim revelações divinas e confiáveis. Vamos conferir? Esse capítulo contém a visão de Isaías sobre uma sociedade reformada. Ele não aborda aqui os efeitos físicos e materiais de um novo espírito no homem, mas exclusivamente as qualidades morais que transformam a vida humana. No versículo 1, o rei mencionado é o rei Messias e os seus príncipes serão os seus subordinados. Alguns comentaristas defendem a ideia de que o rei justo mencionado aqui seria Ezequias ou o seu bisneto Josias, pois ambos foram reis de Judá que praticaram a justiça. Ainda que isso fosse real, esses dois reis seriam apenas tipos do que o rei Messias será e fará. Várias imagens falam da felicidade do povo junto ao Messias como rei. Esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, rios de água em lugares secos e sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Todas essas figuras juntas apresentam a ideia de plena proteção e total provisão, o que jamais se poderia esperar da parte de um mero poder real terreno. Na sequência, nós vemos as maravilhosas transformações que ocorrerão em função do reinado do Messias. Isaías ministrava a pessoas espiritualmente cegas, surdas e ignorantes, mas no reino do Messias, todos verão e ouvirão as verdades de Deus e as entenderão e as obedecerão. O conhecimento do Senhor será universal. Jerusalém será a capital religiosa do mundo e dali emanará o conhecimento de Deus. Nos dias de Isaías, assim como nos nossos dias, as pessoas comuns admiravam os ricos e famosos, mesmo que a conduta e o caráter dessas celebridades não merecessem respeito algum. Porém, no reino do Messias, não haverá esse tipo de ilusão. Não apenas o caráter e as motivações dessas pessoas serão desmascarados e julgados, como também os seus métodos impiedosos. De fato, haverá pessoas tolas e perversas na era do reino, mas elas não terão honras, estarão em minoria e viverão sob um controle rigoroso. Os líderes que governarão com o Messias serão pessoas nobres e com planos elevados. A maldade será descoberta e punida onde quer que esteja, e a virtude será manifestada e recompensada, e todas as coisas serão administradas com justiça. Alguns comentaristas supõem que os versículos 9 a 14 iniciam uma nova sessão na qual Isaías transmite uma nova visão ou profecia que se refere à desolação parcial do reino de Judá como consequência da invasão de Senaqueribe, o rei assírio, e que o restante do capítulo narra a prosperidade que sucederia a essa invasão. No capítulo 3, até o início do capítulo 4, Isaías já havia falado de forma contundente contra as mulheres de Jerusalém, denunciando sua arrogância, luxúria e a sua insensatez. Nesta sessão, estão em foco as mulheres que dançavam na festa da colheita, cheias de lascívia e gracejos, tão complacentes e autoconfiantes, enquanto à sua volta se desenrolava uma grave crise nacional. O ponto desta sessão é que seria melhor que elas começassem a lamentar, pois dentro de pouco mais de um ano as cidades seriam desoladas com os ataques dos inimigos. Com isso, aquelas mulheres mundanas teriam que sacrificar não apenas seus luxos, mas também suas necessidades básicas. Em vez de uma vida indulgente e egocêntrica, elas iriam tremer, se afligir e vestir roupas de luto.
Os versículos 15 a 20 podem ser aplicados parcialmente ao reavivamento espiritual no tempo de Ezequias, mas sua realização plena pertence à dispensação cristã, primeiro no Pentecoste e perfeitamente no futuro, quando o Espírito será derramado sobre Israel e, por meio dele, sobre os gentios. Deus queria fazer mais do que espalhar algumas gotas da sua misericórdia e da sua bênção. Ele queria que o seu Espírito fosse derramado sobre o seu povo, pois quando o Espírito Santo é derramado, o que era estéril e desolado se torna cheio de vida e fecundidade. O que era bom, milagrosamente, se torna ainda melhor. Quando o Espírito de Deus é derramado, vivemos um princípio muito mais alto do que as circunstâncias à nossa volta. E no capítulo de amanhã, vamos ver o quinto e último ai, pronunciado contra o destruidor, o traidor, que luta contra a cidade amada do Senhor, Jerusalém. O Senhor diz que se levantará e sairá em defesa dela, para ser o seu juiz, o seu legislador e o seu rei. Você não pode perder o próximo capítulo da nossa série 66 dias, conhecendo Isaías, o profeta messiânico. E não esqueça de deixar o seu like, divulgar o nosso canal e o mais importante, quando você lembrar, ore por saúde, graça e perseverança para que o nosso projeto de gravar os 1189 capítulos da Bíblia, chegando até Apocalipse, possa ser concluído sem nenhum tipo de embaraço. Então, eu espero você para o nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.